Louvado seja o Senhor. Ó Senhor Jesus. Irmãos, é um privilégio, né? Nós nos reunimos pela manhã para desfrutar da palavra, ter comunhão, cantar os hinos. Realmente nós somos muito privilegiados, né? Num período tão difícil, numa era tão difícil, tão trevosa, né? E nós temos, né, essa possibilidade, né? Nós cantamos o hino número 1 lá, né? Ao amanhecer, desejo renovar-me. Que hino maravilhoso, né? E é um encorajamento para nós, né? Assim, lembrando-nos que o Senhor, ele é sempre novo. Então, todos os dias pela manhã, se nós invocarmos o nome do Senhor, né, o Senhor, ele aparece de uma maneira nova para nós, né? Todas as coisas velhas podem ficar para trás e nós podemos ter um lindo dia pela frente na presença do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então, realmente, estar e viver a vida da igreja na sua plenitude é algo maravilhoso, né? É um privilégio, e nós somos esses privilegiados, né? E que isso continue, né? Até a volta do Senhor. Ó Senhor Jesus. Então, a mensagem de hoje, irmãos, é a semana 3 do Alimento Diário, cujo título é A Apostasia Precederá a Vinda do Senhor. Vou repetir, tá? A apostasia precederá a vinda do Senhor. E os versículos chaves, 2 Tessalonicenses, temos 2 Tessalonicenses, versículos de 1 a 4. Eu vou convidar os irmãos para que nós possamos ler e desfrutar desses versículos, né? Esses versículos diz respeito a Paulo advertindo aos tessalonicenses que eles naquele momento, eles estavam pensando que a volta do Senhor já iria acontecer imediatamente, já estava iminente. E aí o apóstolo Paulo fala a eles, adverte a eles que antes do Senhor voltar ainda aconteceriam alguns sinais. Então agora vamos ler o versículo 1, onde fala ali, ó, irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Então, o apóstolo Paulo está dizendo ali que para eles não se deixarem influenciar por nada, né? Que nem ele, nem os apóstolos estavam pregando isso, né? Que o Senhor iria voltar já naqueles dias, porque ali os tessalonicenses já estavam tendo uma atitude na ânsia, né, de aguardar, de esperar a volta do Senhor, o Senhor chegar, o retorno do Senhor, já estavam tendo a atitude de já deixar em segundo plano as questões de trabalho, né, as coisas seculares, já estavam deixando para segundo plano só para esperar a volta do Senhor, né? Então o apóstolo Paulo ali os adverte, né? Que ainda que não, para que eles não se deixassem influenciar por nada, né? E aí, a partir aqui no versículo 3 e 4, ele explica que coisas ainda teriam que acontecer, né? Então ele fala ali no 3, ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. No 4, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Então a gente vê aqui, né, irmãos, no versículo 3, que ele ali, a gente pode separar ali o versículo 3 em dois pontos, né? Então ele fala ali, ó, ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá, a volta do Senhor, sem que primeiro venha a apostasia, ó Senhor Jesus. Então, e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Então, tem duas situações. Primeiro, antes do Senhor voltar, primeiro tem que acontecer a apostasia e depois vai acontecer a revelação do homem da iniquidade.
Então, o foco da mensagem de hoje é a apostasia, né? Nós tomarmos conhecimento e desfrutarmos aqui, né? E ser advertidos, né? Sobre o que é a apostasia, né? Senhor Jesus, o que eu posso adiantar é que a apostasia, essa palavra que está sendo dirigida para nós, é uma palavra para a igreja, né? Então, acima de tudo, é uma palavra para mim e para você, né? A advertência da apostasia é para nós. Então, vamos pegar isso sem olhar para minha esposa ou para minha filha ou para o meu filho, né? Eu quero, porque eu estou falando, mas eu estou recebendo também. Então, que eu possa, né, pegar para mim, que os irmãos possam pegar essa palavra para eles próprios, tá bem? Não vamos olhar para fora, vamos olhar para dentro. O Senhor está falando conosco. O Senhor quer nos fazer vencedores, né? Senhor Jesus. Então, o significado da apostasia, né? A apostasia, eu vou ler para os irmãos. Eu vou ler o que a King James fala sobre a apostasia. Então, na nota número 2, diz o seguinte: Paulo explica aos Tessalonicenses que, embora a volta de Cristo seja iminente, existem sinais que ainda teriam de se cumprir antes desse maravilhoso e esperado evento. Um desses grandes sinais é a apostasia, literalmente rebelião, termo que nas escrituras tem o sentido de explícita rebelião contra Deus e tudo o que procede de Deus. Explícita rebelião contra Deus e tudo o que procede de Deus. Essa rebelião tem duas faces: uma profunda e generalizada apatia em relação à fé em Jesus Cristo, é uma face, uma profunda e generalizada apatia na fé em Jesus Cristo. E a palavra de Deus, em Jesus Cristo e na sua palavra. E a segunda, e a seguida de violenta rebelião contra o Senhor e seus seguidores em todo o mundo. João nos esclarece sobre o surgimento de muitos anticristos ao longo da história. Entretanto, esse homem da iniquidade, ou homem do pecado, mencionado por Paulo, será o pior de todos, o qual será completamente arruinado por Cristo, assim como seu Senhor, o diabo. O Senhor vai destruir com esse homem da iniquidade e com o diabo, tá, irmãos? Isso é um fato. Mas hoje eles estão agindo contra a igreja. Hoje eles estão agindo contra nós, com todas as suas forças. Eles estão trabalhando para nos abafar, para nos esfriar. Então a gente vê que o resultado, né, o significado da apostasia é essa rebelião. E ontem o Luiz também nos ajudou, ele tinha mais dois significados de apostasia, que um é desvio, né? Desvio, você está indo numa rota, de repente você sai da rota original tua, você desvia. E o outro é a deserção. Deserção a gente liga com a questão de exército, né? A gente é convocado e ali, mas aí aquele que foi convocado, ele se afasta, né? Ele desertou, né? Acontece a deserção, né? Então, é isso, irmãos, esse é o resultado dessa apostasia que já está acontecendo, né? A apostasia já está atuando. No versículo 7 fala: com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. O Fernando projetou ali, né? Com efeito, o mistério da iniquidade, ele já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então, o mistério da iniquidade está colocado, né, sobre toda a terra para preparar a volta, né, para limpar o caminho, né, preparar o terreno, limpar a estrada, o caminho, para que esse homem da iniquidade venha. Então, a apostasia já está atuando junto com esse mistério da iniquidade. Então, o principal objetivo dessa palavra, da mensagem dessa semana que chegou para nós, é para que nós
não fiquemos desapercebidos, né? O objetivo da palavra é despertar-nos, né? Para que nós possamos realmente nos voltar completamente para o Senhor, nos voltar para a palavra do Senhor, valorizar a palavra do Senhor, valorizar o viver da igreja, né, buscar a comunhão, buscar a pregação do evangelho, que são, né, a maneira, né, que o Senhor usa para nos guardar desses ataques terrível, né, do mistério da iniquidade que está atuando em todos os pontos e principalmente da apostasia que ataca num ponto. Sabe, irmãos, o efeito da apostasia é algo maligno, maligno. O que a apostasia ela faz? Ela nos esfria, irmãos. Esfria. Você já imaginou um cristão frio? Tirar do cristão aquilo que é mais precioso ao cristão? O que é mais valioso para nós como cristãos? É o fato de nós desfrutarmos de Deus, desfrutarmos do nosso Senhor Jesus Cristo. E a gente desfruta desse Senhor Jesus Cristo através do invocar o nome dele. A gente invoca o nome do Senhor e algo mexe dentro de nós. Nós somos aquecidos, nós sentimos um calor interior, nós somos animados, nós somos encorajados na apatia que a apostasia está fazendo com cada um de nós, como os cristãos. A gente, aos poucos, irmãos, aos poucos, o invocar o nome do Senhor vai perdendo o sabor, a efetividade, a gente, né, vai parando de invocar, né? O que mais que é valioso para nós cristãos? O fato de nós orarmos ao Senhor, orar, ter comunhão com o Senhor, nos ligar, estar conectado com o Senhor dispensando a sua vida para nós, e nós ali intimamente tendo comunhão com o Senhor. Irmãos, na apatia, o gosto pela oração, a gente perde esse gosto, a gente passa a orar menos, a gente passa a não orar. A oração nossa parece que aquela, como os irmãos brincavam, né? É aquela lata que bate para lá e para cá, não tem, parece que não chega a lugar nenhum a nossa oração. Irmãos, é terrível isso, terrível. Sem contar que a comunhão com os santos, participar das reuniões, estar ligado, junto, não agora somente no aspecto individual, mas no aspecto coletivo do cristão, o prazer do cristão, se sentir incluído no corpo de Cristo aqui na terra. Ele está junto, ele foi introduzido na igreja, e ali, quando ele está com os irmãos, ele tem prazer, ele tem satisfação, ele é preenchido, ele sente que ele pertence verdadeiramente à família de Deus, ele tem ali os seus irmãos espirituais, e ali juntos, cada um se fortalece um ao outro, através de ter comunhão na palavra, através do encorajamento que a Bíblia nos dá, que os versículos nos dão, as experiências de pregação do Evangelho. Então, irmãos, isso é tudo de bom, é tudo de rico, que o Senhor proporciona para nós hoje. E, irmãos, nós permitirmos cair nessa condição de apostasia, isso tudo, nós vamos perder tudo isso, o cristão perde tudo isso. Então isso é terrível, é uma situação terrível, mas é isso que o mistério da iniquidade que já está atuando, está fazendo conosco. É isso que essa apostasia está fazendo conosco. Por isso nós temos que acordar, irmãos. Nós temos que acordar, nós não podemos ficar desapercebidos. Senhor Jesus. Em Lucas, só uma advertência, né? Em Lucas 18, 8, tem uma parábola ali do juiz iníquo. O Senhor, em hipótese alguma, quer nos perder, quer nos ver frios, alheios às suas coisas, alheios à sua presença, à sua palavra. Em Lucas 18, 8, fala: digo-vos que depressa lhes falar justiça. Aqui é o seguinte, é o final da parábola de um juiz iníquo que não cria em Deus. Mas mesmo não crendo em Deus, uma mulher que pediu para que ele julgasse a causa dela, ele
Depois dela insistir muito, ele julgou a causa dela, né? Mesmo é um incrédulo, não crendo em Deus. Aí o Senhor fala, não fará Deus justiça aos seus escolhidos? Isso eu estou lendo o 7, tá? Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? O Senhor está falando ali, se um juiz iníquo, ele atende o pedido de uma mulher, quanto mais, né, o Senhor, quanto mais eu, né, como Tiago mostra o Senhor como o reto juiz, o juiz correto, né? Então, o tema dessa parábola é o encorajamento para que o cristão ore sem cessar, para que nós oremos sem cessar. Mas, devido à apostasia, ocorre, né, corremos o perigo de, quando o Senhor voltar, acontecer isso aqui. Contudo, eu estou lendo o versículo, a parte B do versículo 8, né? Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Ó Senhor Jesus, contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Irmãos, por fé nós dizemos que sim, tem que achar fé na terra, tem que achar, né? Por fé nós dizemos sim, nós estamos ouvindo essa palavra, a palavra que está chegando para nós como advertência, e nós vamos praticar e viver essa palavra no nosso dia a dia. Nós e todos aqueles, e vamos levar e cooperar para que todos aqueles que foram confiados a nós, né, a nossa família, os irmãos da igreja e as pessoas também, né, as pessoas também, né, Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, provocam a apatia generalizada e profunda. Essa é a primeira, né, a primeira etapa desse efeito da apostasia, né? Antes de entrar nessa primeira etapa, eu queria só falar rapidamente, né, irmãos, por que ocorre essa apostasia? Qual é a origem disso? Irmãos, a origem está lá, né? Está lá em Satanás, né? Lá no inimigo de Deus, né? A gente sabe que lá no princípio, Satanás, ele se rebelou contra Deus, né? Ele queria subir às alturas e estar junto, lá no terceiro céu, junto de Deus, sendo que Deus já havia o feito como o sinete da perfeição, né? Ele já era um anjo perfeito, né? Mas ele não se contentou. Ezequiel e Isaías falam nisso, né? Ele já era perfeito, ele ele era o sinete da perfeição, mas ele se orgulhou da sua condição, e ele quis ser igual a Deus, e ele pecou. E Deus o arremessou para a terra, e ele arrastou para a terra 1/3 dos anjos para junto aqui, para a terra. E ele, chegando aqui na terra, ele, né, usurpou aqui toda a terra, né? E ainda levou o homem, né, a pecar, a cair, levou Adão a cair. E com a queda de Adão, esse veneno da rebelião, da morte, né, entrou no homem. Né, entrou no homem, entrou em Adão, e de Adão vem vindo, né, de geração em geração, e chegou até nós hoje, né? Então esse veneno da rebelião, ele está dentro de nós. Então, se nós não nos cuidarmos, facilmente a gente cai nessas armadilhas da apostasia. Se nós amarmos o presente século, se nós nos envolvermos com as coisas mundanas, se nós, né, facilmente o nosso coração ele será roubado, né, e será envolvido, né? Por isso nós precisamos ficar bem atento, né, com o mistério da iniquidade, né, que está atuando de uma maneira intensificada em toda a igreja, nos adolescentes, nos jovens, nos adultos, nos casais, nos idosos, né? Então, irmãos, não vamos ficar desapercebidos, né? Mas graças ao Senhor, apesar de Satanás ter feito esse estrago, né, na criação de Deus, provocando injetando essa semente de rebelião na criação, mas Deus, né, Deus ama a sua obra, né? Deus ama a obra que ele fez ali
né? E ele enviou seu filho, né? Seu filho Cristo, aquele que estava ocupando, que ocupa o lugar que Satanás almejava, né? Que é estar ao lado de Deus, ali no terceiro céu. Então, Cristo veio, nasceu de uma mulher e viveu aqui por 33 anos e meio, totalmente obediente a Deus, cumprindo o seu comissionamento que Deus havia lhe incumbido. E aos 33 anos e meio, ele sem pecado algum, ele foi à cruz e morreu pelos nossos pecados e pelos pecados de toda a humanidade. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor Jesus Cristo. Que revelação, que realidade maravilhosa para nós, né? E, irmãos, quando Cristo morreu, né, o universo parou para ver como Deus iria fazer, o que Deus iria fazer, né? Cristo morreu e agora, né, Deus vai ressuscitar, vai aprovar a obra terrena dele ou não? Mas Deus o ressuscitou, aleluia! Deus aprovou a obra terrena de Jesus Cristo. Aleluia! Senhor Jesus, Jesus, ó Senhor Jesus. E Deus falou, você é meu filho, eu hoje o gerei. Então, Jesus antes já era filho, né? Ele já era filho antes, lá, né? Junto de Deus, nos céus. Mas agora, né, Deus gera um filho que nasceu de uma mulher, é um homem, né? Um homem com uma humanidade como a minha e a tua, né? Senhor Jesus, e o Espírito Eterno apresenta Jesus ressurreto a Deus, e ele é recebido e colocado à direita, como ali um correio, alguém que só espera agora a igreja subjugar todos os seus inimigos, derrotar todos os inimigos para que eles sejam colocados embaixo dos seus pés. Senhor Jesus, que realidade maravilhosa, irmãos. Irmãos, hoje há um homem na glória, o véu foi rasgado de cima a baixo, abriu a nossa comunhão com Deus, algo que estava fechado, selado, né, foi aberto com a obra redentora do nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor Jesus, vamos seguir, né? Então, o grande efeito, né, o primeiro efeito, e que ataca-nos diretamente da apostasia, é essa questão da frieza, irmãos. Frio, o esfriamento, né? Apatia generalizada e profunda da fé entre os filhos de Deus, exatamente como hoje nos dias atuais. Vemos muito esfriamento entre os filhos de Deus hoje, né? E a segunda parte envolve, né, diz respeito à rebelião das nações contra tudo que se relaciona a Deus. Irmãos, aos pouquinhos, as nações, porque todas as nações têm as suas constituições, que é a sua carta magna, né? Os seus regulamentos de como que o povo se deve viver em sociedade, se comportar e tal. E a maioria das constituições dos países, principalmente dos países ocidentais, e são baseados na palavra de Deus, nos princípios de Deus. A maioria das constituições dos países. E como a apostasia e o mistério da iniquidade está atacando e fazendo e mudando isso. Eles estão, aos poucos, levando as pessoas que são responsáveis pelas leis dos países a alterar a lei, a mudar a lei de uma maneira onde todas as coisas, as imundícies do mundo de hoje, todas as práticas carnais dos homens, os desejos malignos dos homens, as práticas que o Senhor desaprova, né? Aos poucos, tudo que é oriundo da mentira, né? Mentira é tudo que é contra a verdade. Deus é a verdade, o Senhor é a verdade. Então, tudo que é contra isso, né, que é contra a verdade, que é mentira, as leis, elas estão sendo mudadas para dar uma base para que esse homem da iniquidade venha. Então, a gente percebe que é isso que tem acontecido hoje entre as nações, entre os países, aos poucos, sorrateiramente, sem a gente perceber, mas os legisladores, eles são influenciados a alterar as leis, e isso está acontecendo devagar,
né? Devagar, mas está acontecendo. E está acontecendo também entre o meio cristão, tá, irmãos? Ó Senhor Jesus, vivemos hoje na bonança, irmãos, mas precisamos nos preparar. Virão dias difíceis, quando... Senhor Jesus, hoje, irmãos, nós temos liberdade para pregar o evangelho, hoje nós temos, né? Hoje nós temos tudo, Nós temos a palavra na nossa mão, um livro, temos a Bíblia, temos os livros espirituais, nós temos as reuniões livres, nós temos tudo, irmãos. Então, um dos efeitos da apostasia em nós, em mim, em você, é nos esfriar para isso, nos esfriar para usar tudo aquilo que nós temos hoje para desfrutar do Senhor em primeiro lugar, sermos edificados, crescermos em vida, e o amor crescer em nós e nós cuidarmos das pessoas que estão ao nosso redor. Então, irmãos, vamos, né, ser criteriosos, e não vamos deixar de valorizar a palavra que tem falado para nós, que nós temos 3 pilares, né, na vida cristã. Esses 3 pilares é a fé, é o amor e a esperança, né? Então, esses 3 pilares, eles estão em Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 3. 1 Tessalonicenses 1, 3, que diz: recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação ou do labor do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, nós temos que nos firmar nesses 3 pilares do viver cristão, né? Que é a fé, o amor e a esperança. Então, que cada dia mais nós tenhamos ações e busquemos fortalecer a nossa fé, e fazendo isso, né, nós vamos estar desfrutando do amor do Senhor em nós. Quanto mais fé, mais o amor do Senhor se expressa em nós. E aí nós temos a esperança, e nós sabemos a esperança na volta do Senhor, e nós nos envolvemos para apressar essa volta do Senhor cada vez mais. Se nós não temos compromisso com a volta do Senhor, então a gente não se envolve, né? Se a gente não tem esperança, mas quando a gente tem uma grande esperança, há um envolvimento da nossa parte. E a esperança gera a perseverança, né? Em Mateus 24 fala que a salvação vem para aqueles que perseverarem até o fim. Irmãos, então, com fé, com amor e esperança, a perseverança será gerada em nós. E nós, ó Senhor Jesus, nós perseveraremos até o fim. Louvado seja o Senhor. Irmãos, na vida da igreja hoje tem ferramentas maravilhosas que o Senhor preparou para nós. Nós temos a comportagem dinâmica, que nós temos que orar por esses irmãos, orar constantemente. A obra que o Senhor está fazendo através desses irmãos, num pequeno grupo de irmãos, é maravilhosa, irmãos. A literatura, a palavra profética na forma dos livros espirituais tem sido pulverizada no Brasil e no exterior, de uma forma intensificada. A gente tem visto que mais de 8.000 livros têm sido distribuídos por dia entre as pessoas. Isso é algo maravilhoso, algo nunca visto. É algo inédito, é algo maravilhoso, mostrando que o Senhor tem pressa e o Senhor é um com a igreja, né? Senhor Jesus, as orações que esses jovens fazem para milhares de pessoas, né? Pessoas são salvas, pessoas são reconectadas a Deus. Irmãos, isso é tremendo, né? Nós cremos que o coração de Deus deve regozijar, rejubilar, né? Deus deve estar muito feliz com essa ferramenta que foi dada para a igreja, que nós devemos, né, orar e apoiar intensamente. E também, irmãos, nós temos a possibilidade de fazer a nossa comportagem, se não é possível ser um comportor dinâmico, mas nós podemos ser comportores parciais. Agora ainda, irmãos, a misericórdia de Deus, o Senhor ainda providenciou para nós, através dos irmãos,
uma comportagem dinâmica digital, se não me engano, parece que é CDD, uma comportagem dinâmica digital. Olha só que coisa maravilhosa, né? Então, como nós estamos, né, praticamente reclusos, né, confinados nas nossas casas, não dá para, devido à pandemia, ir bater na porta das pessoas, sair na rua muitas vezes, mas dali do interior do teu quarto, da tua casa, você pode, através da rede social, né, fazer a sua comportagem dinâmica digital. Então, é para todos, nenhum de nós está limitado. Cada um de nós pode desenvolver essa salvação que o Senhor prepara para nós, a pregação do Evangelho. Ontem teve saída digital, né? Jovens, adultos fizeram essa prática e foi maravilhoso. Os irmãos compartilharam ontem, antes da reunião da noite, e ouvindo compartilhar dos irmãos, a gente viu que eles só ganharam vida e levaram vida para as pessoas. É isso, né? Eles ganharam vida e proporcionaram vida para as pessoas. É isso. Senhor Jesus, então que o Senhor possa nos abençoar, né? E possa que nós possamos estar envolvidos com essas ferramentas que o Senhor nos dá. Irmão, toda ferramenta ela só tem utilidade se ela for usada. As ferramentas que são criadas, se não for usada, não tem valor. Então, a responsabilidade de usar as ferramentas está conosco. Vamos usar, tá? Senhor Jesus, o Instituto Vida para Todos, publicando os livros, a editora publicando livros, o Instituto proporcionando mensagens via internet, para a gente divulgar, dias mais sábios. Irmãos, é muita coisa, é muito material farto para nós. Nós somos privilegiados. E ainda, irmãos, além disso, temos agora a rede de cuidado. Olha que maravilha. As irmãs têm a rede delas, elas se reúnem em pequenos grupos e cuidam umas das outras, elas oram entre si, desfrutam da palavra. A irmã tem um espaço maior para ela falar das suas necessidades, as outras podem orar pelas necessidades das irmãs. Irmãos, isso é um cuidado próximo, junto, isso é maravilhoso. Os irmãos também têm se cuidado, todos os frutos levantados pelos coportores dinâmicos estão sendo introduzidos na igreja através dos grupos familiares, através dos grupos de irmãs. Os frutos estão sendo introduzidos. Irmãos, nós não temos motivo para reclamar, irmãos. Nós não podemos ser aqueles que reclamam, que murmuram. Nós não podemos. O Senhor tem nos dado comida, bebida, nos vestido, nos suprido um lar. O Senhor tem nos dado tudo, né? Então, não sejamos aqueles que murmuram, né? Apesar das adversidades que acontecem, né? Senhor Jesus, que sejamos aqueles cheios de esperança, né? Que possamos passar a esperança, né, para as pessoas, que a fé, né, seja provada em nós. O suportar as provações faz com que a nossa fé seja provada, né, e aprovada, né, e isso transborda, né, isso é uma pregação de evangelho, às vezes sem abrir a boca, né, a presença tua já prega o evangelho, a gente, né, exala isso, né, essa fé forte, esse compromisso com o Senhor e com as suas coisas, né, Senhor Jesus, assim, irmãos, assim, vivendo a vida da igreja na plenitude, usando as ferramentas, tudo que o Senhor tem proporcionado para nós, né, nós seremos guardados do efeito da apostasia e da tribulação. Irmãos, o alimento diário e o título da mensagem, o alimento diário, o título dele é esse aqui, ó. Afinal, o que detém o anticristo? Esse é o título do alimento diário. E afinal, o que detém o anticristo? Né? Na semana que vem do alimento diário, vai ser entrado mais forte nesse assunto. Então, eu vou falar de uma maneira mais rápida, e o irmão que compartilhar na semana que vem vai explanar mais sobre o que detém o anticristo. A gente vê aqui, irmãos, se voltar ali em 2 Tessalonicenses, no versículo 2, no capítulo 2, versículo 6, e agora, sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria.
Vamos no 7, fala: com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então, o objetivo do mistério da iniquidade é trabalhar para que seja afastado aquilo que detém a volta, né? Que detém a aparição do iníquo. Né? Essa que é a verdade. O mistério da iniquidade hoje está trabalhando para limpar o caminho para que o iníquo venha. Né? Então, a partir do versículo 8, diz o seguinte: qual é a característica desse iníquo? Né? Então, no 8, então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda. O Senhor Jesus vai vir e vai aniquilar o iníquo. Só que hoje a igreja precisa estar alerta e preparada para que quando o Senhor voltar, né, nós possamos ser vencedores e sermos arrebatados juntos. O filho varão precisa ser formado na igreja hoje. Então, hoje nós não podemos ser influenciados pelo mistério da iniquidade e ficar desapercebidos. Né? O 9, ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira. Né? A característica desse iníquo é mentir. Né? Tudo que é contra a verdade. Deus é a verdade, a palavra é a verdade. O iníquo age com a mentira. Né? No 10, e com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Irmãos, então vamos ver o que detém a aparição desse iníquo. Né? Então, qual é o significado de iníquo? No grego, o significado de iníquo é anomos. Anomos é alguém totalmente sem lei, ou que não é restringido por ela. Irmãos, o significado do iníquo é alguém sem lei. Ele não respeita a lei, ele não se restringe pela lei. Como foi falado anteriormente, todas as instituições, as leis dos países estão baseados na palavra de Deus. Então, o que esse iníquo quer? Ele quer tirar a palavra de Deus fora para que ele possa agir livremente, porque ele não consegue se submeter à palavra de Deus. E as constituições dos países estão todas, ou a sua maioria, calcadas na palavra de Deus, nos princípios de Deus, principalmente nos princípios relacionados ao trabalho, à família, né, ao viver em sociedade. Então, ele quer tirar a palavra de Deus fora para ele vir e fazer um grande estrago. Né? O outro significado de iniquidade, nós vimos o significado de iníquo. Agora nós vamos ver o significado de iniquidade. O significado de iniquidade é anomia. Anomia é destituição da lei. Então é alguém que é destituído da lei, ele não se submete em hipótese alguma à lei, ele vive pela sua própria lei. Né? Então, irmãos, portanto, o que realmente amarra e detém o aparecimento do iníquo é a lei. É a lei dos países, é a lei de Deus, é a palavra. É isso que ainda está detendo, é por isso que ele não apareceu ainda. Mas a apostasia, o trabalhar, o esfriamento dos cristãos, o esfriamento dos cristãos e a ação do mistério da iniquidade, levando aos princípios de Deus serem cada dia mais subjugados e deixados de lado, vai criar um terreno propício para que esse iníquo apareça. Senhor Jesus, livra-nos disso, Senhor. Livra-nos de ficarmos apáticos. Livra-nos. Irmãos, então a obra de Satanás hoje é acabar ou mudar, né? A obra de Satanás hoje, aqui na Terra, é mudar a lei. Ele trabalha para mudar as leis dos países, das nações. Esse é o objetivo dele hoje. Daniel 7 já previa isso. Daniel 7, 25, parte A, já fala sobre isso.
proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. Até aí, irmãos. Olha só, né? Essa é a obra do inimigo, né? Senhor Jesus proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. Os tempos ele já está mudando, né? As práticas, os costumes, os modos das pessoas viverem, né? As pessoas já estão vivendo de uma maneira totalmente contrária aos princípios de Deus, aos princípios cristãos, né? Isso é uma coisa generalizada. Agora, para oficializar esse modo de vida diferente, é só mudar a lei, né? Aí é uma coisa oficial. Então, esse é o trabalhar do inimigo de Deus, do iníquo, nos dias de hoje, né? Senhor Jesus. Então, eu vou ler aqui para os irmãos como isso está sendo operado de uma maneira sutil, assim, e como isso se iniciou, o princípio disso, como isso começou. Então, aqui no Alimento Diário fala para nós, aqui eu vou ler a página 47, diz que o pós-modernismo é contrário à lei de Deus. O esforço de Satanás hoje, irmãos, é para mover as sociedades a fim de retirar delas todos os princípios éticos e morais relacionados com a palavra de Deus. Esse movimento ganhou força a partir do pensamento de alguns filósofos que passaram a questionar a ideia de uma verdade única no universo. Eles passaram a questionar a ideia de uma verdade apenas no universo. Mas como que vai ter só um Deus? Né? A gente sabe que lá no passado os outros povos eram panteístas. Eles tinham vários deuses. Mas nós, os cristãos, nós cremos no único Deus. E esses filósofos passaram a questionar isso. Né? Mas por que né? Uma única verdade, né? Só um Deus, só uma fé, né? Senhor Jesus. Eles deram origem ao pensamento pós-moderno. É uma linha, né? É uma linha filosófica. A linha filosófica pós-moderna. Entre eles se destaca Friedrich Nietzsche, de 1844 até 1900. Ele foi um filósofo que criticava a doutrina de Platão e do cristianismo, por concederem um mundo além do mundo material. De fato, irmãos, nós almejamos uma pátria celestial, como diz lá em Hebreus 11:16. Então, eles questionavam, né, a doutrina de Platão e os princípios nossos, né, do cristianismo, né, que a gente, que nós somos movidos pela fé, né? Nós não cremos apenas nesse mundo terrenal que a gente vê, que os nossos olhos físicos veem. Nós não cremos apenas nesse mundo. Nós cremos também num mundo celestial, né? Nós aguardamos a pátria celestial, como fala lá em Hebreus 11, né? E nós somos aqueles que vivem por fé. Se tirar isso de nós, tá louco. Como é que vamos seguir sem fé, né? Senhor Jesus. Eu quero ler para os irmãos, né, em Hebreus 11:1, o que fala da fé, né, em Hebreus 11:1. Diz, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, coisas que não aconteceram ainda, coisas que vão acontecer, coisas que são mistério, né? Então, a fé é a certeza, nós não temos dúvida, né, de certeza que as coisas de Deus, que Deus está fazendo, vai fazer, já fez, está fazendo e vai fazer muita coisa ainda, né? Por nós, Senhor Jesus. A fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem, né? Aqueles que são oriundos, né, da doutrina de Platão e do cristianismo, que somos nós temos certeza e convicção de fatos que não veem. Nós somos os da fé. Ó Senhor Jesus. Então, continuando a leitura. Mas esse filósofo quis derrubar isto com seus pensamentos. Ele também afirmava que os valores, tanto o bem como a verdade, não são absolutos.
absolutos, eternos, universais ou imutáveis. Uma vez que tudo isso deve ser relativizado. Né, eles pregam, né, que nada é absoluto, né? Não existe uma verdade absoluta. Tudo tem que ser relativizado, tudo. Né? Senhor Jesus. Essa filosofia começou a influenciar o século XX e o século em que vivemos agora, nesse momento, o século XXI. Nós vivemos sobre a influência desse pensamento, dessa filosofia pós-modernista. Uma de suas frases mais conhecida é: Deus está morto, Senhor Jesus. Deus está morto. Essa é uma das suas frases mais conhecidas. Realmente, o Senhor Jesus morreu, mas ele ressuscitou. E ele se tornou o Espírito que dá vida. E está mais vivo do que nunca. Basta invocar. Eu vou pegar uma frase de um irmão, do amado irmão que tem comunhão comigo sempre, né? Que ele fala: esses homens, eles, pelo fato deles não invocar o nome do Senhor, eles não têm visão nenhuma, eles não entendem nada. É por não invocar o nome do Senhor. Se eles invocassem, eles jamais teriam esse tipo de comportamento, né? Senhor Jesus. Então, uma de suas frases mais conhecidas é: Deus está morto. E convidava as pessoas a questionar a existência de Deus e os seus valores absolutos. Senhor Jesus. Só continuando agora, vamos esmiuçar um pouquinho mais, tá? Apresento a seguir um breve resumo das principais características do pós-modernismo, as principais características. Elas nos ajudarão a compreender como Satanás tem conduzido as nações com o objetivo de retirar da sociedade todas as referências e princípios da palavra de Deus. A primeira característica é o secularismo. É a ideologia que prega que a religião deve perder a sua influência sobre as mais variadas esferas da vida social. Por exemplo, para um Estado secular, pouco importa o que a Bíblia diz acerca do casamento. Ó Senhor Jesus, mesmo que não seja aceitável diante de Deus, acontecerá segundo o desejo e a vontade do cidadão. Então, cada um, irmãos, age do jeito que quer. A sociedade, né? Esse princípio secularista diz que, independente do que a Bíblia diz sobre aspectos sociais, sobre o casamento, sobre educar os seus filhos, aspectos sociais, né? Então, independente do que a Bíblia diz, o homem deve seguir segundo a sua cabeça, segundo o que ele achar certo ou errado, né? Senhor Jesus. Isso mais ou menos é viver como nos tempos de Noé, né? Onde casavam-se, davam-se em casamento, vivia cada um à sua maneira. Mas aí chegou o ponto que ninguém percebeu que Noé entrou na arca e fechou ali. E aí veio o dilúvio e não teve jeito para eles, né? Senhor Jesus, então que o Senhor nos livre disso, né? Desse tipo de princípio, característica pós-moderna. Ontem o Luiz nos encorajou muito, irmãos, ontem na reunião. Olha, o encorajamento dele realmente foi fantástico, porque ele falou: olha, eu vou pegar todos esses itens para mim e vou aplicar na minha vida, eu vou olhar para mim. Eu quero ver o que tem em mim de cada um desses itens aqui, né? Porque eu tenho que aproveitar a palavra, né, o irmão, né? Maravilhoso isso, né? Aproveitar a palavra que está chegando agora para me limpar, para pedir socorro ao Senhor. Então, se eu identifico alguma coisa desses itens de apostasia em mim, eu tenho ainda a possibilidade de me arrepender, de me limpar e pedir para o Senhor trabalhar, né? Então, irmãos, vamos usar o exemplo do irmão Luiz, que fez ontem isso lá na reunião, e vamos pegar esses itens e olhar como um espelho, né? E vamos olhar se tem isso em nós, até que ponto isso está em nós, e pegar como encorajamento para que nós nos limpemos, né? De todas essas coisas relacionadas a essa filosofia pós-moderna, né? Essas situações todas. O item 2, então, fala sobre o relativismo. O relativismo rejeita qualquer critério universal de valores. Qualquer critério. Ele prega que não existe verdade absoluta. E assim a sociedade perde as suas referências.
né? Não tem verdade absoluta. Eu repito, né? Eu vou ficar nessas questões espirituais, né? Na questão da fé, né, de Deus, né, um único Deus. Se não tem verdade absoluta e não tem um único Deus, então, né, a sociedade está livre para adorar, né, adorar o Deus Sol, o Deus Lua, o Deus Árvore, adorar, né, quem quiser, né? Então, isso é maligno isso, né? É um desvio, é para desviar a atenção das coisas que são verdadeiras, né? Deus é a verdade. Jesus disse, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Está lá em João 14:6. E em vários lugares da Bíblia ouvimos falar sobre o Deus verdadeiro, como está lá em Romanos 3:4. Os tessalonicenses deixaram os ídolos para servir ao Deus vivo e verdadeiro. Deus é a verdade imutável, permanente e constante. Vou repetir isso, irmãos. Deus é a verdade imutável, permanente e constante. Mas o pós-modernismo quer derrubar esse conceito, pregando que não existe verdade absoluta. Nesse caso, cada um poderá fazer o que quiser, porque as verdades poderão ser distorcidas do jeito que o indivíduo quiser. Além disso, você será criticado quando defender que crê no Deus que está na Bíblia. Irmãos, a gente já viu isso, né? Isso aí já tem muito, né? A gente ser criticado por falar de Deus em alguns ambientes, né? Trazer Deus para o ambiente, né? Trazer, né, que o Senhor possa nos suprir, né, nos ajudar, nos salvar. A gente gera escândalo isso em alguns ambientes, você falar isso, né? Senhor Jesus. O terceiro ponto é o imediatismo. O imediatismo defende que tudo tem de ser aqui e agora. É tudo de forma imediata, como o título fala, né? Os filhos hoje são criados para não esperar. Para muitos, não importa a ética, nem mesmo se o que farão prejudicará outras pessoas. Uma pessoa assim busca a própria felicidade e prazer a qualquer custo. O que importa para essa pessoa que é envolvida pelo imediatismo é que ele está preocupado somente nele, em satisfazer a sua necessidade e o seu prazer. Ele está alheio às pessoas que estão ao seu redor, né? Senhor Jesus. O individualismo. O indivíduo passa a ser mais importante que o coletivo. A pessoa que é individualista, dentro desse conceito aqui, nessas características pós-modernas, ele se valoriza demasiadamente. Ele se autovaloriza. Ele passa a ser mais importante que o coletivo, né? Ele é tomado do egoísmo e faz o que lhe for melhor, não se importando com o que for melhor para os outros. Ele está pouco importando para o coletivo, para os outros. Ele só está preocupado em cada vez ser melhor, cada vez ser mais aumentar o seu ego, né? Ser mais valorizado para ele mesmo se sentir valorizado, importante, né? A preocupação é única e exclusiva para ele não consegue ter olhos para as pessoas que estão ao seu redor. E por último, tem aqui o exemplo do pluralismo, que defende o reconhecimento da diversidade de crenças com seus sistemas políticos, sociais e religiosos, tomando-os como iguais em direitos e importância. Numa sociedade pluralista, os cristãos são criticados quando afirmam crer somente na palavra de Deus. Isso chega a ser ofensivo para algumas pessoas. Um cristão falar que ele só crê em Deus numa sociedade pluralista é um escândalo. Senhor Jesus, o pós-modernismo quer derrubar todos os pilares da palavra de Deus, retirando das nações os princípios de suas culturas, baseados na herança judaica cristã, em especial naquilo que a palavra de Deus afirma acerca da fé, da família e do trabalho. O pós-modernismo faz parte do ministério da iniquidade, esse ministério que está atuando intensamente dentro das nossas casas, no nosso trabalho, na nossa vida social, no viver da igreja, esse mistério da iniquidade, com todas essas raízes do engano, com essas mentiras, está atuando. Então, vamos ficar atentos, irmãos. Ele visa retirar esses laços que ainda detêm o aparecimento do anticristo.
Irmãos, o objetivo desta palavra, da palavra de hoje, dessa palavra dessa semana que está sendo liberada, que foi liberada para a igreja, é alertar-nos e encorajar-nos a estar cada vez mais fundamentados na palavra e não renunciar à nossa fé. Irmãos, não desanimemos. Ó Senhor Jesus, Deus é conosco. Irmãos, Deus é conosco. Então, vamos acordar, irmãos. Vamos acordar. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. As provações, né? Romanos 5:3. Vamos dar uma olhada lá no efeito das provações, né? Romanos capítulo 5, versículo 3. É tão bom ser filho de Deus, sabe? É tão bom, sabe, irmão, ser filho de Deus, e ter um pai como esse, porque ele conhece os seus filhos e ele me conhece. Eu sei que isso aqui é bom para mim, né? Quando eu leio isso aqui, né, que as provações elas elas provocam, né, perseverança em mim. Eu sei que isso é verdade, isso é real e eu sei que eu preciso disso. Então isso me dá um alívio, uma alegria de ter um pai espiritual como o Senhor Jesus Cristo. Isso é muito bom, sabe? Esse versículo de Romanos 5:3 diz o seguinte, então: e não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. Irmãos, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Então, se nós não perseverarmos, o Senhor vai voltar e nós estaremos no campo, junto com outros, 2 estarão no campo, e nós ficaremos, nós e aqueles que foram confiados a nós. Então, a perseverança para um cristão é crucial. Com certeza, a iniquidade, né, o mistério da iniquidade e a apostasia estão querendo desesperadamente tirar isso de nós, né, essa convicção de que a perseverança, de que as tribulações, né, passar pelas tribulações, nós não somos pessoas que pedem tribulação, mas nós aceitamos as tribulações que o Senhor, na sua sabedoria, permite que nós passemos. Repito, nós não somos aqueles que pedem as tribulações, mas nós, né, por fé, nós passamos por essas tribulações, não sozinhos, mas invocando o nome do Senhor, e a fé, ela é firmada em nós, né? E gera perseverança em nós. Esse é o trabalhar do Senhor hoje na igreja. É isso que o Senhor está fazendo individualmente em nós, baseado naqueles 3 pilares, né? Naqueles 3 pilares do viver cristão, né? Que é a fé, o amor e a esperança, gerando a perseverança. Irmãos, não desanime, não desanime. Nós temos um Pai amoroso, querido, maravilhoso, que está cuidando de nós um a um e está fazendo e quer fazer de cada um de nós vencedores. Quer que nós não sejamos desertores. Ele está nos convocando para o seu exército de homens santos, homens e mulheres santas, né, para derrotar todos os inimigos de Cristo, colocar todos embaixo dos seus pés, né? Então nós não sejamos aqueles que deserdam, aqueles que desistem, que abandonam, que param no meio do caminho. Você e eu fomos chamados e nós vamos perseverar até o fim. Louvado seja o Senhor. Jesus é o Senhor.